Em seu livro Viagens na Minha Terra, Almeida Garré entremeia várias narrativas e reflexões que vão da preocupação jornalística, histórica até a política e literária. O autor inicia explicando por que escreveu o livro, mencionando Xavier de Maistre em sua obra Viagem à Roda do Meu Quarto. No barco em que viajava estavam presentes dois grupos distintos, os homens do norte e os do sul, a discutir quem era mais forte. Durante o percurso, Garré revela que o verdadeiro motivo de ter escrito sobre uma viagem era mostrar a marcha do progresso social de Portugal. Ao chegar à costa, Luís Teixeira Sampaio oferece-lhe lugar em sua carroça até a Zambuja, onde irá acomodar-se em um alojamento depreciável, mesmo sendo o primeiro lugar com ar de conforto às margens do Nilo português, o Rio Tejo. Reflete então acerca do materialismo e dos lucros dos homens, do sofrimento para tornar-se rico. O autor sonha acordado e tem consciência disto, tanto que aconselha os leitores a saltarem as páginas e a passarem ao capítulo seguinte. Conversa então com o leitor sobre o que é escrever um drama ou um romance, dando-nos uma receita de romance antes de partir para Santarém montado em uma mula. Comentando sobre os Lusíadas, verifica que é o melhor desde a Divina Comédia até Fausto é insuperável desde que for escrito. Passa pela charneca e lembra-se da última revista do imperador Dom Pedro ao exército liberal, criticando as guerras que matam muitos e chegam a ser inúteis. Recorda-se então de Ennio Manuel Figueiredo, escritor de 3 volumes e peças teatrais que, se fossem um pouco mais detalhadas, seriam excelentes comédias. Chegando a Santarém, o autor faz logo um passeio a cavalo e descreve o vale. Nele encontra uma janela que o enfeitiça e acredita ver um vulto lá. Se fosse feminino, seria um romance. Durante o desafio de Rouxinóis, imagina a personagem da janela num quadro romântico, linda mulher de olhos pretos, idealizados pelo poeta, mas que na verdade eram verdes. Sabendo disso, pois um companheiro de viagem corrige a observação dele e passa a contar-lhe a história da menina dos Rouxinóis. Numa conversa com Yorick, personagem de Shakespeare, Garré discorre sobre a paixão que move a própria existência. Em 1832, uma velhinha dobava o fio olhando firmemente para o poente sem pestanejar. Repentinamente, o movimento uniforme das mãos parou, pois a meada tinha se embaraçado e ela chamou por Joaninha. A velhinha não enxergava. Joaninha, beijando repetidas vezes a velhinha, ajudou-a e trouxe-lhe fruta, pão, queijo e vinho. A menina era gentil, bondosa, apenas os olhos eram verdes, mesmo assim fascinantes. A avó volta a dobrar o fio e a menina chora, deixando cair-lhe uma lágrima na mão da velha Francisca, que lhe diz que tristeza é para os velhos. Frei Diniz aproxima-se e, de acordo com o autor, o frade é indispensável, pois poetiza a paisagem além de trazer notícias do outro neto de Francisca, um maldito que deveria ser esquecido. O frei chamava-se Diniz de Ataíde. E depois de passar pela carreira das armas e das letras, abandonou tudo e partiu para Santarém, tornando-se 2 anos depois Frei Diniz da Cruz, homem austero que deixara todos os bens para Dona Francisca, que só tinha um neto e uma neta por família. Joaninha, órfão de pai e mãe, e Carlos, o neto que, para nascer, levou a mãe à morte. Antes das mortes, Frei Diniz frequentava constantemente a casa de Dona Francisca. Depois, numa sexta-feira, os dois fecharam-se em casa, conversaram durante horas e a velha ficou a chorar a noite inteira. A partir daí, Frei Diniz passou a visitar a casa de Dona Francisca todas as sextas-feiras. Carlos era o neto maldito que estava no último ano de Coimbra e era perseguido pelo Frei. O rapaz voltou da universidade triste e melancólico e decidido a emigrar e ao falar sobre a decisão ao Frei Diniz, Carlos foi proibido pelo frade de pensar e escolher seu caminho. Revoltado com a pátria, a casa da avó, as ordens de Frei Diniz, numa casa que não era dele, contra Dom Miguel, e sendo a favor dos liberais, dali a 2 semanas, Carlos partiu para a Inglaterra e meses depois para a Ilha Terceira.
Após a partida do rapaz, Frei Diniz foi à casa de Francisca, conversaram longamente. Depois de passar 3 dias a chorar no quarto, ficou completamente cega. Joaninha, ainda criança, depois desse dia nunca mais sorriu para o Frei, que envelheceu 10 anos em um dia. A guerra era uma evidência e Frei Diniz trazia notícias de Lisboa sobre os acontecimentos, a movimentação literária e também uma carta de Carlos a Joaninha que, ao lê-la em voz alta, omitiram alguns dados da avó, a qual, mesmo percebendo a fraude da leitura da neta, nada disse. Na retirada de 11 de outubro, as tropas aproximaram-se devido à vitória dos constitucionalistas e os feridos de guerra foram socorridos pelo Frei, Joaninha e Dona Francisca. Uma ocasião, Joaninha dormia sobre um banco recostada sobre a proteção de um rouxinol, que parou de cantar com a aproximação de um soldado, o qual tomou a mão da menina que, ao despertar, reconheceu. Era Carlos. Enquanto conversavam, os soldados o cercaram suspeitando deles e chegaram a ferir Carlos, que elogiou a atitude dos combatentes. Joaninha, que escrevera uma carta a Carlos informando da aflição da avó sem ter notícias do neto querido, estava feliz em rever o primo que amava. Ao ler a carta, o rapaz lembrou-se ternamente da prima e simultaneamente também da jura de amor que fez a Georgina, mulher rica e bela. Em seus pensamentos, o jovem Carlos supunha a avó criminosa juntamente com Frei Diniz e, ao reencontrar Joaninha, ouviu dela a confissão de que também não gostava de Diniz, pois sabia que ele era pecador e ocupado da cegueira da avó, que ele matava lentamente, afirmando que tudo era pecado e maldade. Carlos, ao ouvir Joaninha, franziu a testa e ela pediu-lhe que não o fizesse, pois desse modo ficava parecido com o Frei. Ao se despedirem, Joaninha revelou a Carlos que o amava, mesmo sabendo que ele estava preso afetivamente a uma outra mulher, cheia de encantos e riqueza. O autor vai visitar os Olivais e o palácio de Afonso Henriques, e numa reflexão sobre a formação de Santarém relata a história de Santa Iria. O narrador retoma a história de Joaninha, relembrando o ponto de onde havia parado. Em meio a novos combates, Carlos partiu imediatamente para a luta e, ferido, foi recolhido ao convento de São Francisco. Delirando, Carlos disse: Georgina, Georgina. Uma enfermeira chorando ouve e assiste ao delírio de Carlos. Era a Georgina. Carlos despertou e suas mãos se mantinham segurando um pedaço de fita com uma medalha contendo fios de cabelo de Georgina. Passadas algumas semanas, ela disse a Carlos que iria devolvê-lo à família, uma vez que ele já não mais a amava como antes. Na verdade, enquanto ele esteve doente, Georgina auxiliou e acalentou a dor de Joaninha e da avó, confessando-se ao Frei Diniz e confidenciando-lhe o amor que ela tinha por Carlos. Georgina, ao conversar com Carlos, falou-lhe que via no Frei um homem bom, ao que Carlos protestou imediatamente. Frei Diniz entrou no quarto do soldado e, pedindo perdão ao jovem, revelou que o amava. Em meio à situação reveladora, Carlos perguntou-lhe quem assassinara seu pai, cegara sua avó e cobriria sua família de infâmia. Diniz, caindo de bruços no chão, consentiu seus erros e pediu ao rapaz para matá-lo, pois não merecia viver. Nesse instante, Georgina pediu a Carlos que acudisse Frei Diniz e ele, num gesto de horror, negou-se. Erguido pela moça, Frei dirigiu-se ao rapaz chamando-o de meu Carlos, o qual caiu de joelhos aos pés do Frei e todos se abraçaram. Em meio a tão fraternal cena, Diniz disse a Carlos que o jovem também deveria perdoar sua desgraçada mãe, o que despertou novamente a ira do rapaz, que o chamou de Frei do demônio, merecedor de morrer pelas mãos do próprio Carlos. Nesse instante, entrou pelo quarto a avó Francisca, que impediu a tragédia, dizendo a Carlos que Diniz era seu pai. Uma ferida no pescoço de Carlos se abriu, o sangue começou a escorrer e Carlos perdeu os sentidos. Ao recobrar os sentidos, Carlos ouviu atentamente a verdadeira história contada pela avó. Frei Diniz havia sido amante da mãe de Carlos antes de ser Frei, e quando tiveram um filho. Ao saber do adultério da esposa, o suposto pai de Carlos planejou, junto com o cunhado, pai de Joaninha, assassinarem Diniz. No entanto, o Frei, defendendo-se, acabou matando os dois sem saber quem eram, devido
a escuridão e jogando os corpos no rio. Apenas o Frei e a Dona Francisca sabiam do crime, e por causa dele, ela ficara cega e Diniz amaldiçoando sua vida eternamente. Carlos beijou as mãos da avó e retirou-se, mandando notícias suas apenas 3 dias depois. O autor, já impaciente de estar em Santarém, desejava partir. Antes, porém, soubera que Frei Diniz havia saído da cidade e que Joaninha e Dona Francisca definhavam sem ter notícias de Carlos. Garré, que se sentia bem por partir, mas também saudoso do passeio, deixou seus companheiros de viagem irem à frente para que ele pudesse vislumbrar sozinho a janela da menina dos rouxinóis. Em frente à casa, sentada à cadeira, estava Dona Francisca dobando o fio da meada e ao seu lado o Frei Diniz magro como um cadáver. Garré chegou-se a eles e perguntou por Joaninha e tristemente ouviu a notícia que ela morreu. Receoso, questionou por Carlos e o Frei perguntou-lhe se conhecia Carlos. Garré convenceu o frade de que era um amigo de Carlos e recebeu das mãos de Diniz uma carta num papel amarelo e manchado de lágrimas. Na carta, Carlos se dizia perdido e explicava que fugira de casa, pois sabia de um crime e não podia compactuar com ele nem viver olhando para Frei Diniz. A avó, no entanto, era para ele cúmplice e ele, Carlos, só pecado. Fora para a Inglaterra e conheceram uma família elegante na qual havia 3 filhas que o adoravam e ensinaram-lhe muito. Carlos apaixonou-se pela segunda filha, Laura, uma mulher fascinante que lhe pediu que não fosse mais à sua casa. Júlia, irmã mais velha, comunicou a Carlos que Laura não podia amá-lo, pois era prometida em casamento a um outro rapaz e partiria dali a 3 meses para a Índia. No dia do enlace, Carlos recebeu uma carta de Laura dizendo: "O nosso romance acabou. Começa uma história séria." Em Shire, Carlos encontrou-se com Georgina, a terceira irmã por quem se apaixonara. E durante 3 meses foram felizes com ele, mesmo declarou: "O meu coração estava em Shire, na Inglaterra. Estava na Índia, estava no Vale de Santarém, pelo mundo, em pedaços repartido." Certo dia, Carlos passou a grade de um convento e uma freira chamada Soledade assolou a tristeza dele, fazendo-o simpatizar ternamente com ela. Voltando a Portugal, Carlos descobriu que sua prima Joaninha sempre o amava, porém ele tem a consciência de que a mulher que o amasse seria infeliz e por isso não deveria amar a mais ninguém. E infeliz se morresse na guerra, que infelizmente para ele já havia acabado e ele teria de continuar vivendo. Talvez seu destino fosse se tornar um homem político ou um agiota. Garré entregou a carta a Frei Diniz, que lhe perguntou se ele queria saber algo mais, pois, embora não o conhecesse, sentia que podia lhe dizer tudo. Garré revela-se camarada de Carlos, e que embora não o visse há anos, ele tinha engordado, enriquecido e era barão, e talvez fosse deputado qualquer dia. Joaninha enlouquecera e morrera, e Georgina tornara-se abadesa de um convento que havia fundado na Inglaterra. A avó Francisca não a ouvia, não falava e nem reconhecia mais ninguém desde que Joaninha morrera em seus braços e de Georgina. Frei Diniz voltou a rezar, a velha a dobar o fio, e o autor foi embora parando no Cartaxo para dormir e sonhar com Frei, a velha e uma constelação de barões e cores diversas. No outro dia, sem dinheiro, voltou para Lisboa.